Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Copavel, aqui o jogo é ganho no campo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do TID e seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. No ar, tempo e dinheiro. Olá, Brasil! Olá, amigos produtores rurais, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é terça-feira, 28 de abril de 2026, onde nós estamos aqui para conferir os preços estão de lado, mas lá em cima. Estou falando do petróleo, a soja está com leve queda e o que está subindo bastante, nós vamos falar disso, é a arrecadação. Os impostos são lá em cima e o governo arrecada. Esse é o destaque de hoje. Vou pedir para o Davi da Luz já colocar a manchete da nossa preocupação maior do mundo, todo do planeta, que é a guerra no Golfo Pérsico, onde nós estamos vivenciando, deixa eu baixar o sozinho aqui, o Irã, segundo a Invest, segundo a CNN, o Irã deve apresentar proposta revisada para encerrar a guerra, ou seja, o Trump quer que o Irã não construa bomba atômica. Então, o Trump quer ter acesso às instalações nucleares, quer pegar, né, tomar do Irã o seu urânio enriquecido. De onde veio esse urânio? Enfim, quer tomar o urânio para acabar com a guerra. E, claro, abrir o Estreito de Hormuz, por onde passa o petróleo, principalmente para a China. Por isso, o Trump já deu de lado que o seu maior objetivo era destruir as instalações nucleares do Irã, ele conseguiu, e não está muito interessado, essa é a questão, de abrir o Estreito de Hormuz, porque o preço do petróleo continua lá em cima. O Davi pode mostrar para a gente como é que está o petróleo nesse instante. Junho do WTI, 99,91. E o julho do Brent, 104,20 dólares por barril. Portanto, o mais pesado acima de 100, o mais leve, o WTI, mais negociado pelos americanos, próximo de 100. Os americanos estão enchendo a burra com essa guerra, e o Trump não manifesta nenhum desejo, parece, perdeu a vontade de acabar com a guerra, mas não está soltando bombas, mas também não passam os navios que estão presos em Hormuz. Essa é o detalhe. Em compensação, tudo muito caro. A questão no Brasil é o preço da ureia, os preços dos fertilizantes, enquanto que saiu o relatório dos Estados Unidos ontem do plantio americano com um plantio acelerado, o Vlamir vai comentar, e os preços do petróleo, da soja, estão ali, querendo derrubar. Né? Mais um dia próximo da estabilidade. Cadê o preço da soja, Davi? Soja em tempo real, lá em Chicago, no primeiro vencimento, perdendo 3 centes, agora 11,88. 11,88. Bateu nos 12, agora 11,88, mas está ali, estabilidade lá em cima. Será que é um aviso de que os preços podem cair? Estamos insistentemente falando sobre isso. Porém, já tem muita gente dizendo, por causa do petróleo, que vai se manter em alta por um certo tempo, a soja também vai se manter em alta também por um certo tempo. É bom vocês fazerem as contas e procurarem proteção. Por exemplo, o boi gordo, hein? Olha o boi gordo, olha que interessante. O boi gordo hoje, 357 o boi gordo. 357, tá aí, 357. Ontem ele fechou a 360. Há 15 dias chegou a 372. E vocês estão vendo aí na tela que o julho, 339. Junho, 338. Portanto, de 372 para 338 é uma pancada. Sérgio Braga vai trazer mais comentários do CPEA, mas aí nós estamos procurando oferecer aos amigos do Tempo e Dinheiro como os produtores de boi, os pecuaristas, podem fazer hedge, proteção contra a queda. Se entrar agora, vai pagar caro. Qual a alternativa? Ir para o milho, que está barato. Não só físico, dá para comprar mais de 5 sacas de milho, uma arroba de boi, como também fazer proteção na B3. Essa é a nossa batida.
nossa informação para os nossos telespectadores. E o que é que está subindo mesmo? A arrecadação. O governo Lula arrecada cada vez mais. Olha, o março bateu 5% de alta, 229,25 bi no mês só, 230 bi no mês. O mês de março, recorde. O fevereiro também teve um outro recorde. Quanto que o Brasil já arrecadou? Olha aqui, vou explicar. Aqui, olha o impostômetro aí. Ó. Já estamos 1.375 bilhões, 910 milhões. Quando eu fiz essa tela aí, parou nos 741 mil. Mas se vocês entrarem no impostômetro, vocês vão ver que a velocidade com que aqueles números finais evoluem. É uma coisa de louco. Você não consegue fazer uma tela, porque os números mudam continuadamente. Já pagamos, já recolhemos. Ó, estamos no final de abril, não fechamos abril ainda. 1.375 bilhões. Isso é um espanto para o mundo. O jornal É o País da Espanha trouxe esse título. Brasil e seus 81 milhões de endividados. Brasil e seus 81 milhões de devedores, diz o É o País. Um país de famílias afogadas em dívidas. Vários motivos, claro, como sempre, o governo gastando muito e a instabilidade do emprego, é o que diz o É o País, do nosso Brasil infeliz nesse instante. Quem sabe, no dia 4 de outubro, a gente muda os nossos destinos. Talvez vá para o segundo turno, o Paulo Moura está comentando isso, é quase certo que vamos para o segundo turno. Então, mas vamos continuar focado nas mudanças dos nossos destinos. Falando isso, vamos ver os preços agora. Vamos chamar o Sérgio Braga para saber principalmente como é que está o dólar. Sérgio Braga, muito boa tarde. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. 26 graus. Chegou a chover um pouquinho, aquela chuva rápida, o céu que segue encoberto aqui na capital paulista. O mercado segue atento, sem dúvida, essa questão aí do conflito no Oriente Médio, no Irã, e as negociações, principalmente em relação ao mercado futuro de juros. Porque amanhã tem a decisão da taxa de juros aqui no Brasil. Alguns dizem que vai cair 0,25 ponto percentual para 14,5, mas mesmo assim a maior taxa de juros do mundo. Portanto, muitos dólares chegando no Brasil. O índice Bovespa sobe em alguns momentos, devolve na hora seguinte. Mas vamos começar pelo dólar. As negociações com a moeda norte-americana, que nesse momento, abaixo dos R$ 5,00, R$ 4,9869, neste momento próximo da estabilidade, 0,08% de alta. Quanto ao índice Bovespa, ações negociadas lá na B3, hoje 188.376 pontos, recua 0,63%. No mercado também, as negociações com a soja. Nesse momento, o vencimento mais curto segue em queda de 0,25% a 11 dólares 87,88. Milho sobe 4,73,40 em Chicago. Sobe mais o trigo, 3,57% de alta, 6 dólares 52,62. Será o inverno no hemisfério norte? Guerra. Café negociado em Nova York, 292,70, alta de 1,46%. O café robusta não aparece na tela em Londres, alta de 2,10% a 3.504 dólares por tonelada. Açúcar, 1,86 de alta, 14,23. Algodão, 79,46, cai 0,15. Olha a estiringada, mais uma vez, o petróleo hoje 3,64% em Nova York. O WTI já esbarrando novamente nos 100 dólares, 99 dólares e 86. Enquanto que o petróleo em Londres, o Brent, 104 dólares e 22, sobe 2,49%. E o ouro, 4.598 dólares e 29, queda de 2,04%. Você falou a respeito do mercado do boi gordo, João? Mercado futuro segue abaixo das negociações que estão sendo apontadas pelo CPEA para o mercado físico. 360 é a pedida mais baixa liquidez. O que sobe mais é a reposição. É hora da reposição, é hora do criador, João Batista. O mercado está invertido e o pessoal não tem como fazer hedge. Quem procurar agora a contrabaixa vai pagar muito caro, por isso que a gente está falando, faça uma compensação no milho. É uma alternativa. Muito que bem. Vamos agora ao Vlamir Brandalize. Vamos ver se ele tem alguma boa notícia. Abrimos com uma saraivada de notícias preocupantes. Será que temos alguma boa notícia para o produtor brasileiro?
Vamos ao mercado da soja com o Vlamir Brandalize. No ar, Davi. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Oferecimento Copavel. Aqui o jogo é ganho no campo. Vlamir Brandalize, boa tarde. Alguma boa notícia para nós nesta terça-feira? Boa tarde, João Batista. Boa tarde, Serginho. Serginho, Curitiba amanheceu aí nos 14 graus e agora subiu, tá um calorão, 17 graus e chovendo por aqui. Então a boa notícia é essa chuva, será? Porque veio frio, bateu frio lá embaixo. A chuva no Paraná é boa notícia, João. Tá chovendo no Paraná, grande parte das regiões da safrinha. Mas como a gente comentou ontem, para a maior parte é tarde, né? Tarde, só acaba limitando um pouco o avanço das perdas, né? Então, safra já é bem comprometida. Então, mas a boa notícia é que veio a chuva, né? Antes tarde do que nunca, essa é a situação. Tem boa notícia da exportação, estão batendo recorde de exportação de soja, de carne, João. Aí tem boas notícias. Comercialização também está lenta e tem muita soja para negociar. E outro fator que o produtor tem que estar de olho aí é o plantio americano, o recorde histórico de velocidade, João. Isso pode ter uma área maior de soja, tem que ficar atento aí. Já já vamos apontar os números, João. Tá, então vamos por partes. Então nós estamos exportando bastante, porque é evidente que o produtor brasileiro está aproveitando as notícias de alta, os preços em alta e vendendo. Mas ainda falta muito para vender. Exatamente, João. A questão é o seguinte, a safra é uma safra grande, né? Com exceção do Rio Grande do Sul, que foi prejudicado, perdeu aí mais de 6 milhões de toneladas do potencial. E a colheita brasileira agora vai para a reta final, pelos nossos dados levantados hoje, 97% da safra colhida. O ano passado era 98% e a média 98%. Está fechando a colheita, vai sobrando algumas lavouras do Rio Grande do Sul e pontos isolados do restante. A grande questão é que tem 59% da safra negociada. O ano passado era 63% e a média é 64%. Normalmente a média de comercialização, quando entra o primeiro dia de maio, é 65% negociado. Porque o produtor até a quinta-feira agora tem muita dívida para pagar, né? Tem muita gente que deixou para vender a semana e dia 30 é o vencimento de custeio, dívidas, maquinário, insumos, revenda cooperativa, é cheio de dinheiro circulando. E o produtor tem vendido, João, tem negociado. Ontem negociou mais de 1 milhão de toneladas. Ao produtor, as cotações não melhoraram nos últimos dias. Ela segue com níveis até melhores nos portos. Aí hoje um pouco mais calmo, mas ele chegou aí ontem a trabalhar no outubro até 140,50. Então foi um bom nível aí, mas a posição lá de outubro, né? Não a posição curta que segue no 128, 129. A grande questão, João, é que tem 70,2 milhões de toneladas de soja com o produtor. Isso é uma safra da Argentina e 2 do Paraguai juntas. O ano passado tinha 63,5 milhões de toneladas, só que vamos colocar um ponto. O ano passado nós tínhamos um grande volume, 63 também é um grande volume. Só que o ano passado tinha a guerra comercial Estados Unidos e China, e a China comprou muito pouca soja nos Estados Unidos. E ela continuou comprando agressiva aqui no Brasil. E aí os prêmios se mantiveram em alta aí no segundo semestre e nós vendemos muita soja. Agora, daqui 2 semanas, aí tem reunião entre o Trump e o Xi Jinping. E será que não sai um acordo e a China volte a comprar nos Estados Unidos? Nós vamos ficar com muita soja na mão. Talvez isso tenha que ficar atento aí o produtor. Pois é, 70,2 milhões de toneladas de carrego. O carrego em si, o carrego prático, come o produtor, a gente já mostrou isso, come mais de R$10 por saca. E antes do Sérgio passar os preços de hoje, vamos aos números de ontem do USDA, levantamento do plantio americano acelerado, é isso, Branda? Exatamente, João. O plantio americano é recorde de velocidade. Até hoje eu nunca vi esse número, 23% plantado da soja. A semana passada estava com 12%, o ano passado 17%. E a média é 12. Então, veja, está quase com o dobro da média, João. Então, isso é importante. O maior estado produtor lá, que é o Illinois, ali onde está Chicago, 36% plantado, mais de 1/3. E a média é 18%. Então, o plantio está muito acelerado. Já tem 8% das lavouras germinadas ali nos Estados Unidos. Então, o plantio acelerou, está germinando, o produtor está correndo para plantar cedo.
é aquele alerta, né? Se ele está plantando muito rápido e mais rápido que o milho, ele pode continuar avançando com soja e plantar mais do que os 34,3, 34,5 milhões de hectares e avançar para 35 milhões de hectares. Seria mais um fator negativo de limitação de alta. É por isso que quando o mercado chega a 11,90 e pouco, bate 12, ali na bolsa, já vem os robozinhos, pau, começam a vender as posições e fazer lucros, né? Ele sobe e já rapidamente desce, porque ele falta outros fatores novos, falta fundamentos mais fortes. A demanda em si, ela é uma demanda boa, mas essa oferta é grande, então é isso que fica na questão da soja. Oportunidades do produtor para 2027 estão aí na mesa. Nós vamos para uma nova safra brasileira e provavelmente uma safra maior. Então, o produtor tem que se preparar para a nova safra. E tem aparecido boas oportunidades de cotações para março, abril de 2027, Júnior. Pois é, aviso está dado mais uma vez, né? É o que fazemos aqui há tantos anos. Chega nesse momento, a gente alerta, pessoal, preste atenção, 70 milhões de toneladas nas mãos, plantio americano acelerado, podendo plantar mais soja, carrego alto, vendam e peguem os juros, né? Compensem com a Selic, que está contra você, põe no bolso, é a nossa recomendação. Vamos agora ao Sérgio Braga para saber dos preços, para a gente falar do mercado. Sérgio Braga, como é que está a soja? Nesse momento, a pressão no vencimento mais curto, demais posições a gente vai observar também na tela, 11 dólares 87 mais 25, recua 0,31 no juro em Chicago. Demais posições também tem um delay, mas estão ali o maio 11,72, julho 11,87,50, agosto 11 dólares 81,25 e soja para setembro 11 dólares e 60. Cai em Chicago a soja, base Porto de Paranaguá na B3, o maio vale 25 dólares e 80, com uma queda de 0,58%. João e Branda. O Brandaliz, os prêmios continuam em alta? Sim, os prêmios estão bons, né? Mas principalmente prêmios lá na frente, né? Prêmio do meio do ano em diante, lá de agosto, setembro. As posições de prêmio lá de agosto, setembro, outubro já estão na faixa de 100 pontos, 110 pontos positivos. Isso é importante, né? Porque se a gente olhar as posições lá de setembro, novembro da soja em Chicago, ele é 11,60, 11,70 no máximo. Então, ele tem que ter um prêmio mais valorizado. Então, é por isso que a posição da soja no Porto lá para outubro, ela está na faixa perto de R$ 140. E a posição curta, aí na posição que a gente chama spot mile já, é 130, ao redor disso aí que está o mercado. Então, essa é a diferença. Mas aí o produtor tem que fazer a conta, né? Será que vale a pena o nível atual ou esperar para vender daqui a 7, 8 meses e receber R$ 8 a mais? Lembrando que o mercado financeiro brasileiro trabalha com juros de 20%, quase ao mês, ao ano, né, João? Então, esse é um custo de carregamento importante. E aí, na Chicago, se a gente olhar, o suporte em Chicago está a 11,50 e a resistência está nos 12 dólares. Só que hoje o mercado de julho trabalhou aí a 11,92, aí um pouquinho mais, mas logo ele já entregou. Então ele não está com fôlego para buscar os 12 dólares, porque falta notícia nova, né, João? A questão da guerra, em princípio, ela já está começando a entrar naquele piloto automático, né? Como aconteceu lá na guerra da Ucrânia. Foi a guerra lá no começo, explodiu tudo, depois ela continua a guerra, continuam os problemas por lá e ela entra nessa fase de piloto automático que daí começa a influenciar menos nas bolsas, né, João? Muito bem. Então vamos fazer o contraditório, então, porque a gente está mostrando os números, estou falando de carrego, R$ 1 no mínimo por saca ao mês, né, que vai comer você. Tudo isso a gente está dando como certo. Certo não. Estamos colocando na nossa frigideira aqui para fazer a nossa pregação diária para os produtores. Mas, Vladimir Brandaliz, será que essa soja não tem tendência de ficar lá em cima? Olha, João, de tendência de ficar lá em cima tem que ter uma tragédia americana, né? Porque não temos demanda adicional global para suportar, por exemplo, vamos pegar e entrar numa realidade americana agora. Eles vão plantar, vamos supor que nesse ritmo eles plantem os 35 milhões de hectares. Não é o bicho, é uma área normal, em função do alto custo de produção de milho, né? Então, posso descer um pouco mais o plantio de milho e plantar mais soja.
Com isso, eles vêm para um potencial de 125 milhões de toneladas de safra. O ano passado colheu 119, 116. 9 milhões de toneladas a mais colocado no mercado é um grande volume. A China não vai avançar tanto assim como compradora. Outros mercados estão avançando. Só que nós temos que alertar que nós também estamos com a safra maior que o ano passado. Nós estamos fechando uma colheita de 180 milhões de toneladas e o ano passado colheu 171,5. Então, é quase 9 milhões de toneladas a mais. Então, é 17 milhões e meio de toneladas a mais entre os Estados Unidos e o Brasil. A gente saltando ali para o Paraguai, o ano passado eles colheram perto de 8 milhões e esse ano 12, é mais 4. A Argentina, ela também está rondando colher perto de 50 milhões e o ano passado colheu 48. Então, veja quanto volume de produção a mais para um mercado que sempre cresce a demanda. Mas a grande questão é que ele sempre cresce num nível, assim, um nível meio acomodado. Ele cresce na ordem de 15, 20 milhões de toneladas por ano, e não 30, 40, que nem nós estamos aí. Se contabilizar, nós vamos ofertar mais de 30 milhões de toneladas adicionais nesse ano, com Sim. o começo do ano que vem, junto com os Estados Unidos, do que foi o ano passado, né? Tá, vamos aproveitar e falar de trigo, porque o foco agora, para encerrar a nossa análise, é os custos, né? Os preços estão subindo, os fertilizantes, já mostramos ontem, falamos ontem, e hoje a gente continua no foco porque os seus parentes ucranianos estão guerreando com a Rússia à altura e estão bombardeando as refinarias de petróleo do Putin e onde principalmente se faz fertilizantes. Ontem nós tivemos notícias, hoje continuamos recebendo notícias que a Ucrânia está mandando drones para cima da Rússia, ou seja, a guerra mudou, não são mais tanques de guerra, não são mais mísseis balísticos, são drones, pequenos objetozinhos voadores que, bum, solta a bomba em cima da refinaria russa. Olha aí, CNN, ataque com drones ucranianos causa incêndio em refinaria da Rússia nesta terça-feira, com mortes. Olha aí, então a guerra continua e nós aqui, os produtores brasileiros, vamos pagar o pato, Vlamir? Exatamente. O pato não, né? Porque o pato tá mais caro. caro, mas vai pagar mais adubo, né? O adubo vai complicar, né? Porque parte do setor petrolífero russo, ele é o produtor de fertilizantes, e principalmente a ureia, né? Por isso que a ureia praticamente dobrou de valor, porque nós estamos aí no mercado global na mão de Rússia, China e o Irã, que também está na guerra aí, que são os grandes fornecedores para exportação. E automaticamente isso deixa a oferta de fertilizantes menor. A própria Rússia, além da oferta menor de fertilizantes aí, e principalmente a ureia, ela está apontando aí que outro fator importante que pesa é que a safra de trigo está comprometida já, ela está germinada, está com problema. Ontem teve neve em grande parte das regiões agrícolas, ainda está muito frio, já deveria estar esquentando. O custo de produção aí com a ureia maior, valorizado, o pessoal aponta que vai usar menos ureia, menos potencial produtivo. Então, automaticamente, a gente vê o trigo sempre que puxando mais, né, João? Não sei se o Davi consegue colocar a tabelinha do trigo, Nesse mas o instante trigo está já com alta de disparou aí. 3,67, olha aí. Se a gente vê o trigo de 2027, João, ele já batendo $7. Então, veja aí, é porque não vai ter trigo nessa nova temporada. A safra americana de trigo, só para você dar uma ideia, ela tem menos de 30% de lavouras boa excelente. É uma safra das piores dos últimos 2 décadas. Então, nós estamos olhando Rússia com problema, que é o maior exportador mundial. Segundo o exportador mundial, os Estados Unidos com problema na safra. Então, isso traz pressão sobre o trigo também, né, João? Então, esse é o gargalo. E aqui no Brasil não mudou muito. O produtor continua desanimado com o trigo. O ano passado plantou 2,5 milhões de hectares. O Conab apontou que o plantio cairia para 2 milhões, mas pelo que a gente está levantando aí, os produtores dificilmente vão chegar a 2 milhões de hectares, por causa do custo de produção, né? E o temor aí do clima, automaticamente uma queda grande da safra brasileira, que também acaba injetando mais pressão lá em Chicago, né, João? Porque o Brasil é um dos grandes importadores mundiais, né? Ok, vamos passar para milho e também vamos falar de feijão hoje. Você quer passar régua na soja? Ou vamos em Olha, frente? João Batista, na soja temos que contar aí que
Faltando essa semana ainda para contabilizar, a SECEX divulgou ontem os dados aí até a semana passada, do mês de abril, com mais de 13,7 milhões de toneladas no mês. O acumulado do ano é 37,3 milhões de toneladas. O ano passado era 35,4, já estamos quase 2 milhões de toneladas na frente. Farelo com recorde histórico no acumulado, 7,7 milhões de toneladas. E seguimos bombando, né? Com 45,8 milhões de toneladas de exportação de farelo, soja e óleo, que trouxe a bagatela, olha a bagatela de dinheiro, João Batista. 33,2 bilhões de reais essas 3 semanas no quadro da soja. 33,2 bilhões de reais, ou 6,7 bilhões de dólares em 3 semanas. 3 semanas, porque no mês o governo arrecadou 230. Vai arrecadar assim, bom, vamos lá, vamos em frente, vamos falar de milho e feijão, cotações do milho com Sérgio Braga, oferecimento da Copagel. Milho em alta na Bolsa de Chicago, maio 4,63 mais 75, 3 de alta. Julho 4,73 e 75, 4,5 de alta. Setembro 4,79, 5 de alta. Dezembro 4,94 e 25, 4,75 de alta. Na Bolsa de Chicago, milho sobe. Na B3 tem negociações em queda. O maio, R$ 68,51 a saca, recua 0,59%. Milho para julho, na B3, 69,50, 0,24 de queda. Milho em setembro, R$ 71,72, 0,42 de queda. Janeiro, R$ 74,89, queda de 0,13%. Sobe milho em Chicago, cai na B3. Qual é essa leitura, Brandalize? Olha, João, a B3 ela está seguindo um pouco o movimento financeiro, né? Dólar pressionado. Então a B3 está olhando para isso, né? Está tendo uma pressão pequena. Ontem ele beliscou 75, agora está um pouquinho abaixo no janeiro. Mas a B3 está barata. O pessoal é proteção para quem é consumidor. Já lá em Chicago, o mercado de Chicago também está de olho aí, porque essa leve alta. Ele está com plantio, né? O plantio americano 25%. O ano passado era 22 e a média é 19. Tá, o plantio tá andando até um pouquinho melhor que o ano passado. Mas o fator importante é que está caminhando para ter uma queda diária, né? E isso vai trazendo pressão positiva. E hoje o mercado do milho de Chicago 2027, lá no julho, é dia de cavalinho encilhado, João. Chegou a 5,18 e ele está 5,17 agora nesse momento. É posição muito boa para aquele que quer garantir o milho julho 27, aí safrinha com níveis aí muito atrativos. Pode ver que o milho está 4,63, o suporte veio para 4,60. As posições aí desse ano evoluindo todos, mas o principal já é a garantia da nova safra 2027, que vai ter aperto, porque o mercado aposta suas fichas que vai ter uma queda diária americana e os Estados Unidos vão exportar menos aí na próxima temporada, João. Então isso é importante, porque aqui no Brasil também tem um desânimo do produtor no plantio da primeira safra aí, que vai começar a ser plantado em agosto, o pessoal desanimado, porque o custo realmente subiu, o ureia está mais caro, muito mais caro, né? Automaticamente a oferta mais limitada, então isso traz uma pressão. A SECEX também divulgou os dados aí das exportações. O mês de abril normalmente é fraco para o milho, mas está com 443.100 toneladas e falta essa semana para contabilizar. 7 milhões e 200 mil toneladas de janeiro até agora. Milho também faturando um pouco aí. O milho nesse mês aí faturou 600 milhões de dólares até agora. E o setor da carne, hein, Serginho? Olha a carne como é que está bombando. 11,4 bilhões de reais aí em 3 semanas. Daqui a pouco o Sérgio volta. O boi é recorde, o boi é recorde, o frango é recorde, o suíno é recorde, tudo é recorde na exportação da carne. Lá na SECEX, não na Bolsa do Produtor, né? No Bolsa do Produtor,
Mas, enfim, a arroba está comprando mais de 5 sacas de soja, de milho, desculpe, ou seja, o milho está barato, né? Ô, Vlamir, vamos falar. Eu só queria que o Davi voltasse à tela da B3, porque você continua sem mudar de rota sobre o janeiro, né? Janeiro vai para 80, está 74 e 89. Você acha que belisca os 80? João, a questão aí é que na B3, aparentemente, eles não estão olhando que essa chuva que está pegando nas lavouras de safrinha do Paraná e parte de São Paulo também chegou, ela não vai virar a safrinha para voltar ao que era um potencial de 109 milhões de toneladas que não apontou a Conab. Eles estão esquecendo de olhar que Goiás vem sofrendo muito. Em Goiás, somente chuvas pontuais e localizadas, beneficiando um ou outro produtor. Minas Gerais, a mesma coisa. Então, a safrinha ela veio comprometida. Além de tudo, é uma safrinha com área menor nesse ano de milho do que o ano passado. Então, nós teremos uma oferta limitada. E nós temos que levar em consideração que tem pelo menos, eu acredito, aí que umas 25 milhões de toneladas desse milho safrinha já estejam negociados na exportação, que ele não fica no mercado interno. Então, nós vamos ver aí, depois da metade do ano, quando colher safrinha, nós vamos ver uma escassez de ofertas, e isso vai trazer pressão no mercado. Os próprios prêmios dos portos tendem a melhorar, porque o comprador lá fora vai querer o milho brasileiro, e automaticamente vamos ter pressão, né? Então, por enquanto, é aquela história, o pessoal que é o comprador, os grandes do setor de ração, não estão querendo carregar estoque por causa do custo do dinheiro. Não, está muito caro para carregar estoque, vamos levando da mão para a boca. E como nós estamos numa semana também que o produtor precisa de caixa, muitos produtores também estão vendendo milho agora, João, para pagar conta agora nessa semana. Então, a oferta atende o que o consumidor precisa. Por isso que o mercado ele está com dificuldade de reagir. Mas a B3, se a gente olhar semana a semana, ela começou a melhorar, né? Ela está evoluindo. Ontem trabalhou 75, um pouquinho acima no janeiro. A semana passada era 72, 73. Ela tem evoluído semana a semana. Então é um dia um pouco para cima, um dia um pouco para baixo, mas ainda é mercado de consumidor. Consumidor se proteger para não pagar mais caro lá na frente. Aqui no YouTube, no nosso chat, o Beck Vini está dizendo que o mercado comprador de milho continua fazendo cara de paisagem. Isso está em linha com o que você está falando. E na parte do clima, o Joaquim Pinheiro está dizendo que ontem, no norte do Paraná, a cidade de Cornélio Procópio, Londrina, Apucarana, Caloré, Borrasópolis, Maringá, Faxinal e Ivaiporã, elas receberam boas chuvas de 50 a 80 milímetros, parece que foram generalizadas, ajudando o milho atrasado. Em compensação, no sul do país, o Davi vai colocar aí o frio que deu. Onde que é, Davi? Deixa eu só pegar a cidade. São Cepé, olha que final de tarde, aliás, no começo de manhã, a alvorada de São Cepé fria, 4 graus, lá no Rio Grande do Sul, geadinhas, né? E lá em Santa Catarina, em Clevelândia, essa daí onde é, Davi? Não, isso não é Clevelândia, não. Bom, mas tudo bem. Vamos para Clevelândia, Paraná, João. Vamos para o... Oh, meu Deus, sempre erro, hein? Por que será? Mas, enfim, Clevelândia, Clevelândia é sul do Paraná, onde se produz feijão, e o feijão deu uma lambida ontem, o frio deu umas lambidas no feijão. Veja o vídeo. Fontana aí, ó. Que é aquela área mais fria que nós temos aqui na Guerreiro, ó. Tá bem adiantadão, olha, ó, tá vendo? Mas, ó, deu uma sapecada, ó, tá vendo? Ali, ó, tá mais baixada, ó. E aqui, ó, onde concentrou o frio, né? Tá vendo? Olha. Aqui é a resteira de milho, ó. Olha, ó, que te mostra as faixas aqui, ó. Tá vendo ali, ó, branquinho? Sapecou o milho, o feijão, hoje eu tô, hein? Sapecou o feijão no sul do Paraná, lá em Clevelândia. Esse daí é o carioca, né, Vladimir? Olha, agora não dá para ver, porque não dá para ver as flores, né, João? Mas pode ser que até seja carioca, né? Mas a grande questão é que tem perda, né? Essa queimada aí, ele já dá uma paralisada no feijão e ele diminui o enchimento. A vagem que congelou aí também já perde, né, João? Então, esse aí já comprometeu bastante o potencial dele, né? Então,
Tá. E agora está na fase de enchimento de grão. Daqui para frente ele diminui o ritmo de enchimento, vai encher menos, vai ser um grãozinho menor, um grãozinho enrugado. Alguns grãos, já parece que é carioca mesmo, uma flor branca ali, amarelinha. Então já perde, né, João? Isso já é importante, porque nós já temos uma safra menor de área plantada nessa segunda safra. Então, comprometimento, né? É o ano do feijão. O mercado feijão vai trabalhar firme aí, eu acho que pelo menos o ano todo. Ok. Imagens escolhidas por nós lá no grupo do Agrotempo do Almir Trevisan de Santa Catarina. Obrigado, Almir. Fecha o Vlamir, porque já vou para o boi com o Sérgio Braga. Olha, Sérgio, João, a questão principal que acredito que o mercado do milho, fechamento de milho, ele tem potencial de crescer. A grande questão é que o produtor precisa de dinheiro. Daqui umas 4, 5 semanas começam as primeiras colheitas do milho da safrinha e do Mato Grosso. Lá vai colher lavouras boas e isso psicologicamente ele segura o mercado na boca da safrinha, né? E o comprador, como o nosso amigo comentou, ele está fazendo aquele ar de paisagem, porque se ele entrar e forçar alta agora, daí depois ele não consegue mais controlar o mercado. Então, o mercado reage depois no segundo semestre. Agora ele vai seguindo de barriga, João. Tá. Para encerrar, Davizinho, volta à tela do impostômetro para o Vlamir ficar feliz. 1.359 bilhões, é isso? 1.375.910.741. Baita número, hein? Isso foi meia hora atrás. Se for lá agora, deve estar acima de 800. É uma velocidade de dinheiro arrecadado impressionante. Qual é a sua conclusão, análise, Dom Vlamir, desse número? Olha, João Batista, eu acredito que a economia brasileira deve ter produzido nesse tempo aí do impostrão uns 3 trilhões. E mais de um terço do volume do dinheiro vai cair na mão de quem não produz nada, né? Que só gasta. Isso então, é uma trava para o país crescer, né? Isso é uma trava para o país crescer. Então põe a tela do Duelo País mostrando lá da Espanha para o mundo a nossa situação. O Brasil e seus 81 milhões de devedores. Um país de famílias afogadas em dívidas, Dom Vlamir. A gente trabalha, produz, eles arrecadam tudo e gastam daquele jeito que todos nós sabemos. E é a nossa situação de um país, por enquanto, infeliz. Quem sabe, no dia 4, né, de outubro, a gente começa a mudar as nossas vidas. Dom Vlamir, obrigado por hoje. Amanhã a gente se vê e vamos em frente. É isso aí, João Batista. Lembrando aí os amigos do Mato Grosso, lá de Diamantino, estaremos lá com o nosso grande amigo, né, o Termar Clolin, lá na quinta-feira, num grande evento do Sindicato Rural, na quinta-feira agora, depois da manhã. Depois da manhã. Você e sua gaita. Até mais, vamos em frente. Até mais, tchau, tchau. Sérgio Braga, você entra na sequência, mas sempre o meu lembrete aí para o pessoal entrar no Clube do Tempo e Dinheiro. Olha, estamos preparando uma grande transformação do Clube do Tempo e Dinheiro, que vai deixar vocês todos orgulhosos de estar apoiando aqui o Tempo e Dinheiro. Continue confiando na gente, continue apoiando o Clube do Tempo e Dinheiro. 15 editorias exclusivas para você, com 7 dias grátis, para comprovar o que eu estou dizendo. É o melhor serviço do agro brasileiro. A nossa mensagem, Davi. Agora você ganha 3 cursos assinando o Clube do Tempo e Dinheiro. À sua disposição, 3 cursos. Primeiro, do Maurício Belinello, para você aprender a operar na bolsa com derivativos, fazendo travas. E o segundo curso, do Vitor Caso, Venda e Compre na Hora Certa. E o terceiro curso, do professor Adolfo Saxida. Adolfo Saxida fez um curso de economia, está à sua disposição aqui no Clube do Tempo e Dinheiro. Como você faz para se transformar nesse produtor bem informado, fazendo uma assinatura anual? De que forma? Pelo telefone, está aí na tela, 199-9813-2915. Seja um assinante anual do Clube do Tempo e Dinheiro e participe, tenha à sua disposição esses 3 cursos exclusivos do Clube do Tempo e Dinheiro. Notícias da Pecuária, com Sérgio Braga. Começamos passando as negociações lá na B3, pressionadas, abril
está saindo quase da tela, mas ainda aparece com negócios a 357,70, uma queda de 0,20. Sobe um pouquinho, mais estável o maio, por causa de rolagens de posições, 347 mais 5, junho 337,85, recua 0,16, julho 338,95, recua 0,31%. Esse é o boi gordo lá na B3. E o Tiago Bernardino, do CPEA, comenta o quê sobre o mercado do boi gordo, o mercado físico? Olá, Tiago. Olá, amigos do Sempre Dinheiro, boa tarde. Thiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Hoje, dia 28 de abril, terça-feira, com mais um boletim do mercado pecuário. Mercado esse que mostrou nessa segunda-feira um cenário mais de baixa liquidez, um mercado estável para pressionado em termos de cotações, e o indicador CPEA Exalc recuou por mais um dia consecutivo, né? Fechou a R$ 360,70 a arroba no estado de São Paulo, já com um cenário aí de arrobas sendo negociadas entre 355 e 365, de acordo com lote, padrão, assim por diante. A gente tem esse cenário mais baixista, chegada de final de mês, mercado futuro sinalizando os R$ 358. Então é um cenário, como eu disse, de baixa liquidez, alongamento de escala e com certeza, obviamente, pressões em cima das cotações. Carcaça casada recuou também no atacado de São Paulo, sendo negociada no patamar de R$ 383, R$ 382 a arroba, né, carcaça casada do boi. Então o mercado que vem nesse cenário aí de fechamento de mês. Cenário de exportação continua de certa maneira firme, preços se elevando acima aí dos R$ 6.000, então é um cenário também muito interessante, positivo em termos de embarques, mas toda aquela incerteza envolto da China e o volume a ser negociados com o mercado asiático. Mercado que deve ter um pouco mais de liquidez a partir de hoje, terça, quarta e quinta, sempre lembrando, temos o feriado nessa semana, mas o cenário de novo segue pressionado, negociações em patamares inferiores, praticamente a 360. A gente sente isso com as escalas mais alongadas e o mercado ele deve se acomodar nesses patamares. Um forte abraço para vocês, amanhã a gente volta com mais informação. Obrigado, Tiago. E direto a Bebedouro com a Isabela Camargo. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, no mercado do boi gordo, as ofertas de compras em patamares menores se tornaram mais frequentes nos últimos dias, principalmente por parte dos frigoríficos que estão com escalas mais alongadas. Mas, por outro lado, a gente não observa um aumento significativo em relação ao volume de animais terminados. Apesar dessas escalas estarem mais alongadas nesse momento, quando a gente compara ao mesmo período do ano passado, elas ainda estão menores. Dessa forma, a gente observa aquele cenário de baixa movimentação e baixo volume de negócios, resultado dos frigoríficos que testam preços menores, enquanto os pecuaristas seguem resistindo aí a preços menores, resultado da boa condição ainda das pastagens, que traz ainda poder de negociação por parte dos pecuaristas. No mercado atacadista, o volume de negócios também é baixo, resultado aí do momento do mês que nós estamos, né? Mas apesar disso, a gente também não observa uma oferta, as ofertas elas estão enxutas também no atacado, né? Então, apesar da gente ter esse cenário aí de oferta de compras menores, essa oferta de carne bovina ajustada não dá espaço para uma pressão forte em relação aos preços. Além disso, as exportações elas seguem um bom ritmo, então a gente tem uma média diária exportada até a quarta semana de abril de 13,5 mil toneladas dia. Então, na comparação com abril de 2025, a gente tem um aumento de 38% em receita média diária, um aumento de 11,9% em volume, então em volume exportado por dia, e de 23,2% no preço médio. Hoje a gente tem ali esse preço médio em $6.200 por
por tonelada, desculpa. E quando a gente pega, então, essa cotação em dólares, ela é a quinta maior e só perde para o período entre abril e julho de 2022. Então, temos um bom cenário em relação às exportações até o momento. Devemos ter aí mais um mês de cenário positivo para as exportações. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. E com apoio da LS Tractor e a apuração do CPEA, o leite pago captado no mês de fevereiro em Minas Gerais ficou em R$ 2,20 mais 30. Ovo branco em Bastos, R$ 138,86 a caixa de 30 dúzias. Batata padrão Ágata de primeira em Guarapuava, região, saco de 25 quilos, R$ 48,33. Tomate, salada longa vida 2A em Araguari, caixa aberta, R$ 98,33. E a laranja, lima, na região de Limeira, aqui no interior de São Paulo, caixa de 40,8 kg a R$ 43,00. Lembrando mais uma vez que a apuração é do CPEA e apoio da LS Tractor, que tem destaque hoje. A LS tem novidades na AgriShow, o novo trator da linha Plus, com 4 mudanças no modelo. Mas o Felipe Vieira, que é diretor comercial da LS, explica detalhes. Veja só. Se você, assim como eu, tem um trator da linha Plus, se liga só nessa novidade, Plus 80 Pro. Felipe, o que mudou? João, vem comigo que eu vou te mostrar as novidades. Mudança número 1, pessoal. Agora toda a linha Plus sai direto de fábrica com luz de LED para o melhor rendimento operacional na sua operação. Mudança número 2, máscara negra frontal e nova tonalidade da cor azul, além do aro cinza. Número 3, hein, pessoal? Conforto operacional. A LS investiu em todo um design interno do trator, onde mudamos toda a parte de manopla, volante, conforto operacional, posição das alavancas e sem contar, né, pessoal, com a diminuição do ruído. Com todo o acabamento soft touch, a gente acaba reduzindo os ruídos internos da cabine, onde traz um conforto operacional para o produtor. E Felipe, esse aqui não tem lá no meu não, viu? É isso aí, João. Essa aqui é a 4ª novidade. Comando hidráulico com fluxo variável. Esse aqui é o retorno livre, é? É isso aí. E aí, pessoal, curtiu a novidade? O lançamento da nova linha Plus Pro? Quer saber mais alguma informação? Visite o nosso stand para mais detalhes. Fala, pessoal. Vem comigo para dar uma voltinha aqui para conhecer o nosso stand na AgriShow. E aqui temos todo o portfólio de tratores, de 25 CVs a 145 CVs. E aqui nesse espaço é onde acontecem os melhores negócios da AgriShow. E onde acontecem os melhores negócios, temos que ter um café e uma água. Vem pra cá. E depois de tomar aquele cafezinho, temos as melhores condições de negócio, com banco de fábrica e consórcio de fábrica. O melhor pós-venda no Brasil é na LS. Temos a maior disponibilidade de peças e a maior equipe treinada do Brasil. E comprando seu trator aqui na AgriShow, a primeira revisão é por conta da fábrica. Aguardamos vocês em nosso stand para fazer os melhores negócios e tocar o gongo. Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Mercado de Londres, encerrando em alta, chegou a bater os 3.500, agora 3.486 dólares por tonelada, uma alta de 1,57% para o café vencimento futuro julho em Londres. Na Bolsa de Nova York, café sobe 0,84, fica ali nos 2 dólares 90 mais 92. O julho, demais posições, tem um delay, mas mostra exatamente essa alta. O maio tem a rolagem ainda de posições, ali 308,55, sobe 1,46. Julho, 290,75. Setembro, 2 dólares 80 mais 70, 0,68 de alta. Dezembro, 272,90, alta de 0,65. B3, sacas de café em dólares descolado. Nesse momento, no mercado de Nova York, café a saca para maio na B3 vale 386 dólares e 25, com uma queda de 1,13%.
A previsão do tempo vai desta quarta-feira, 29, até a próxima terça-feira, dia 5. Nesta quarta-feira, as condições de chuvas ainda muita umidade no sul do Brasil, com queda na temperatura, chuvas ali agora concentradas num corredor de umidade entre o norte do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a parte do Paraná, também a região sul do estado de São Paulo, assim como na faixa litorânea do estado de Santa Catarina, Paraná, São Paulo até o Rio de Janeiro e parte ali do Espírito Santo. Demais regiões com tempo seco ainda, estado de Minas, Goiás, olha só, sem precipitações, Distrito Federal e parte da Bahia, centro-norte do Brasil, com chuvas volumosas, até mesmo na faixa norte e a costa norte do Nordeste. Agora, a partir do dia 30, portanto, nesta quinta-feira, as condições ainda continuam, né, com condições aí de clima mais ameno na região sudeste, mais calor na região centro-oeste e a chuva concentrada, indo embora em direção à faixa leste do sudeste, ou seja, no litoral do sudeste, com algumas chuvas localizadas, moderadas, algumas áreas de instabilidade no estado do Paraná, em algumas marcas ali, manchas no estado do Paraná, também a região norte de Santa Catarina, boa parte ali do litoral e até mesmo Vale do Paraíba, com o sul de Minas Gerais, mostrando chuvas nesse período, demais regiões sudeste, sul e parte do Nordeste com tempo firme, com exceção à faixa litorânea do Nordeste até a costa do litoral, também costa da região norte. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, tem ali as chuvas também moderadas na região do estado de Mato Grosso, mas o tempo volta a ficar firme em Mato Grosso do Sul. Demais regiões, estados do norte, Amazonas, Pará, Acre, com chuvas típicas para esse período, não dão trégua. A partir do dia 1º, portanto, sexta-feira, feriado, as chuvas voltam com uma nova frente fria pelo Rio Grande do Sul e avançam com chuvas moderadas a fortes em várias regiões do estado e ficam concentradas sobre o Rio Grande do Sul. Litoral do Sudeste com chuvas pontuais, litoral do Nordeste também com chuvas pontuais, chuvas volumosas na costa norte do país, na região norte, estado do Pará também tem muita chuva, olha só, Maranhão, também Piauí com muita chuva e todos os estados da região norte do Brasil com chuvas nesse período. Mato Grosso volta a ficar com o tempo um pouco mais firme a partir do dia 1º de maio. No dia 2, portanto, sábado, a região centro-oeste continua com chuvas também afastadas da região, volta ali a ficar com o tempo um pouco mais firme na região centro-oeste, estado de Mato Grosso, até mesmo estado ali do Pará, começa a dar uma trégua à chuva que vinha sendo registrada intensa nesse período, mas a frente fria avança agora pelo sul do Brasil, atingindo também o estado do Paraná e parte do estado de Santa Catarina, sudeste com tempo firme. A partir do dia 3, próximo domingo, a região nordeste com chuvas intensas, região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, até mesmo o Distrito Federal, com chuvas afastadas, o tempo mais firme nesse período, e a frente fria permanece ali no sul do Brasil, principalmente sobre o estado de Santa Catarina, a parte do estado do Paraná e o litoral do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, também seguem com chuvas nesse período. Norte do Espírito Santo, assim como na zona central do estado ali de Goiás, aliás, todo o estado de Goiás, há tempo que não tem boas precipitações, assim como o Distrito Federal, a umidade segue muito baixa na região ali no estado de Goiás e também no estado de Minas Gerais, parte da Bahia. Quanto à previsão no próximo dia 4, segunda-feira, a chuva se afasta, a frente fria vai para alto mar no sul do Brasil e segue ali com baixa umidade na região sudeste, algumas chuvas manchadas também no estado de São Paulo, parte também do estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, a região centro-oeste, todos os estados ali, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, também o estado de Goiás, parte do estado de Mato Grosso, com tempo firme, chove um pouco também no estado do Pará, assim como no Tocantins e demais regiões
do Nordeste, com a chuva concentrada na faixa litorânea. A partir do dia 5, terça-feira, as condições ainda continuam com o tempo firme, mas algumas chuvas localizadas pelo sul, pela fronteira ali gaúcha, pelo Uruguai e também pelo litoral. As baixas temperaturas são marcantes nesse período, mostrando a virada do tempo, baixa umidade na região sudeste, também volta a ficar firme o tempo no estado de Mato Grosso do Sul, até mesmo Paraguai ali com tempo bem firme, seco, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, parte do estado de Tocantins, também Bahia e a região do oeste da Bahia com tempo bem seco também nesse período. A costa leste, costa norte com muita chuva e a região norte do Brasil com chuvas um pouco menos volumosas a partir do dia 5. Vamos à Serra Catarinense? Vamos às informações do Ronaldo Coutinho. Olá, Ronaldo. E vamos ao nosso tempo. Quando pega aqui de hoje até o dia 12, ou seja, praticamente a primeira quinzena de maio, boa chuva no Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, toda essa faixa aqui do Nordeste, do Maranhão até Paraíba, Elefantinho, o litoral também, o leste da Bahia também alguma chuva, só interior aqui do sul do Piauí, sul do Maranhão, em centro-oeste da Bahia, sul e leste de Tocantins, Goiás, o centro-leste do Mato Grosso e norte e nordeste do Mato Grosso, Sul, Minas e centro-norte de São Paulo, que é pouca chuva. Aqui vai de 0 a 2, aqui de 2 a 10, o azul de 10 a 20 milímetros. Já no sul, bastante chuva. No sul está começando a entrar naquele ritmo de El Niño mesmo, com chuva frequente e intervalos não muito longos de tempo seco. Também aqui o sul e o oeste do Mato Grosso do Sul, Paraguai, Argentina e Uruguai e sul de São Paulo, litoral paulista. As chuvas aqui podem ser volumosas, então nós teremos chuva entre essa sexta e sábado, domingo e segunda deve dar uma melhorada, talvez na segunda já volta a ter chuva, lá por terça ou quarta também, na outra semana outra frente fria, já vai esfriar nesse domingo, hoje está muito frio. Aqui em São Joaquim nós estamos com 3 graus e pouco abaixo de zero, a mínima. Bom Jardim com 4,4 abaixo de zero, também abaixo de zero em algumas cidades do Rio Grande do Sul. E na casa de 0 grau também ali na região de Palmas, no Paraná. Então tivemos aí temperaturas bastante baixas em toda a região sul. Palmas chegou na faixa de 0. E no Rio Grande do Sul e Paraná, e Rio Grande do Sul e Santa Catarina, abaixo de 0. De hoje até o dia 7 de maio, predomina calor aqui, ó. Essa região aqui, ó, vai fazer calor de hoje até o dia 7, 6, até o dia 6 de maio. Dia 7 e 8 de maio vai entrar uma friagem muito forte, pegando toda essa região aqui, ó. Então poderemos ter uma queda brusca da temperatura no final da semana que vem. Então está com aquela característica bem típica que a gente espera para esse ano. Intervalos de muita chuva com intervalos curtos de pouca chuva aqui no sul. Na região central do país, sudeste e centro-oeste, maior parte entrando no período seco com uma ou outra mudança brusca no tempo. E essa sobe e desce a temperatura vai gerar algum tempo severo. Então semana que vem nós vamos ter a entrada de uma frente fria já nesse sábado, domingo tem geada de novo, segunda-feira pode voltar a chover. Semana que vem, entre terça, quarta e quinta, fica meio bagunçado. E quando chega ali na quinta ou sexta-feira, dia 7 ou 8, uma nova frente chega e traz uma massa de ar frio mais intensa. Então vai ser muito alto e baixo. E isso vai gerar tempo severo aqui no sul também. E a chuva começa a ficar frequente aqui no sul. No milho safrinha do Paraná choveu bem. Teve locais que choveu mais de 80 milímetros de chuva nesse evento agora de domingo e segunda-feira. E hoje ainda vem mais chuva e amanhã também. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, sigam a gente. Obrigado, Ronaldo. Lembrando mais uma vez, faça parte do clube do TID19. Manda uma mensagem do WhatsApp, Dona Leia vai estar lá atendendo. Não liga, só manda uma mensagem. Eu quero informações, quero participar do clube. No 19 99813 2915. E como sempre, a quem fizer a assinatura anual,
3 cursos nesse pacote. E a renovação por um ano também. Quem tem aí já assinatura renovada por um ano tem direito a esses 3 cursos. O primeiro deles, o curso de introdução aos mercados commodities, você já sabe, conhece, professor Maurício Bellinello. O número 2 é o curso que também vai no pacote do Vitor Caso, curso de comercialização da sua safra, e também o curso 3 de Adolfo Saxida, economista, princípios de economia, desafios da inteligência artificial. Está esperando o quê? Faça parte do clube do T&D. A todos, mais uma vez, meu muito obrigado. Um ótimo início de tarde, bom trabalho para quem continua na lida. Bom descanso para quem logo mais vai descansar. Amanhã a gente volta a partir das 13 horas, horário de Brasília, com outras informações do mercado. Uma ótima tarde a todos. Até amanhã.